Família, chegamos no momento em que o Bell usa pela primeira vez uma habilidade absurda dele para matar o maior inimigo, né? Vários touros gigantes. Não foi um momento tão dramático assim, enfrentando criaturas poderosas ou numa situação que exigisse uma força absurda dele. Ao contrário, na verdade ele estava num lugar onde ele precisava conter o máximo do poder para ele não revelar a sua verdadeira identidade. Só que essa habilidade acabou se jogando contra ele e ele meio que revelou tudo para todo mundo, né? Ele tentou fingir ser um aventureiro de nível 1, nível 2, mas acabou que ele demonstrou além do que ele poderia esconder em um momento em que, se ele não fizesse isso, as outras pessoas sofreriam o impacto dessa parada e poderiam até morrer. Então vem comigo para eu te contar como que aconteceu essa história toda lá no volume 19, beleza? Tamo junto e vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, a história começa narrando o Bell escondido dentro do armário no escritório do gestor da academia. Acontece que aparentemente todos os alunos já conheciam ele, principalmente por ele ter se infiltrado ali, né, ilegalmente na academia. A reputação dele começou a despencar a partir daí. As pessoas passaram a desprezar ele, a tratar ele mal, e a decepção era palpável, óbvio. Essa foi a segunda vez que o Bell tinha enfrentado essa situação. Ele pulou então todos os detalhes que aconteceriam depois. O Bell recebeu ali a oportunidade de fato de estudar na escola, afinal ele era um garoto que, apesar dele lutar contra os pesos pesados aí e tal, e passar por muito tempo durante essas lutas, né, ainda assim ele tinha só 14 anos e nunca tinha conhecido outras pessoas da idade dele ou socializado numa classe para poder aprender mais sobre esse mundo. Ele só viveu para lutar sempre. E isso era necessário para a formação dele como o próximo herói da parada. Assim, especificamente, ele pintou o cabelo dele de marrom para tentar esconder a verdadeira identidade, colocou orelhas de coelho falsas lá, tudo para poder mudar a raça dele, e ele entrou na escola como calouro. O Bell ele não estava muito familiarizado com o ambiente acadêmico e, para conseguir acompanhar o ritmo, ele contou com a ajuda da irmã de Reina lá, né? E ela ajudou muito o Bell, emprestando livros para ele, ajudando ele, tudo através do método espartano de aprendizado. E graças ao extenso treinamento que o Bell já tinha feito para poder memorizar as informações sobre as masmorras, né, porque desde o passado ele sempre fez isso para ele conseguir fugir e tudo mais, ele conseguiu acompanhar todas as aulas tranquilamente, enfrentando os desafios com sucesso. Durante 2 semanas específicas, o Bell se dedicou aos estudos, então, realizando exames teóricos, exames práticos, e um dos exames práticos era onde os alunos eram autorizados a deixar a cidade da academia e entrar dentro de uma masmorra para vivenciar a vida como um aventureiro. Curiosamente, muitos estudantes dessa academia eram bastante experientes, bastante fortes, alguns até alcançaram o nível 2, e outros líderes ali chegavam ao nível 3, né? Só que ainda assim, lógico, não se comparava com o Bell, que nessa altura do campeonato estava no nível 5. De acordo com todas as estatísticas da guilda, os alunos tinham permissão para alcançar o 15º andar da masmorra, que seria o máximo que eles chegariam, aonde a partir daquele ponto o perigo só aumentava significativamente por conta da inexperiência dos estudantes. A gente sabe que o Bell já passou por esse processo, já avançou até mais do que o 15º nível. Então assim, eles seriam obrigados a retornar a partir dali. O Bell ele foi designado para um grupo que considerava ser um grupo ruim, problemático. Lógico, tinha a irmã da Ina lá no meio, né? E as 3 outras pessoas tinham dificuldades em trabalhar em equipe. Acontece que eles tinham sido excluídos dos outros grupos justamente por essa razão. Esse grupo ele era conhecido como os prodígios aí, né? Ué, mas como assim, Benas? Era prodígio ou os caras eram ruins? E isso é que é o problema, porque assim, eles eram um grupo menos eficiente da parada, da história toda da escola. Individualmente, cada um deles era absurdamente forte. Todos estavam no nível 2 ali, tinham um poder individual promissor, lógico, pro nível deles, que a gente tá falando, né? Só que por conta das personalidades disfuncionais, a incapacidade deles de trabalhar em equipe era muito grande. O trabalho em equipe era sempre desastroso, todo mundo queria usar a sua individualidade. Então assim, as missões sempre terminavam no fracasso, porque cada um seguia o seu próprio caminho, sem considerar o grupo. Agora, trabalho do Bell era justamente guiar essa galera, esse time aí pra dentro da masmorra e conseguir sobreviver, né? Porque ele foi designado especificamente para esse grupo aí. Os professores sabiam que aquelas crianças, se eles entrassem na masmorra, considerando a maneira como eles trabalhavam, elas poderiam até morrer ali dentro, mesmo contra monstros mais fracos. E se um processador especial fosse atribuído para proteger elas, isso seria visto como um favoritismo, né, entre os estudantes, o que não seria muito bem aceito no geral. Assim, o diretor começou a pensar, a gente tem um garoto ali do nível secreto, que era o coelho mais rápido do mundo, disfarçado de estudante. O Bell, sacou? Por que não coloca ele nesse grupo para que ele consiga se aprofundar mais na masmorra com essa galera e proteger os aventureiros da forma mais confiável possível?
Esse foi o plano que foi executado. Os meninos chegaram no dia de lá, sem duvidar de nada, e avançaram pelos primeiros andares da masmorra com a facilidade, até eles chegarem no 12º andar, conhecido como Deserto Branco. Sem enfrentar nenhum problema, eles foram para lá, mas na verdade eles foram os primeiros a chegar até, né, com um desempenho brilhante, só que a situação começou a se complicar a partir desse ponto, porque os monstros, eles se tornavam mais inteligentes, eles estavam mais fortes e passavam umas estratégias aí que constantemente dominavam eles. O grupo, ele precisava de um dos materiais que os monstros deixavam cair para eles conseguirem avançar para o 13º andar, só que por conta da péssima execução que eles estavam fazendo ali, né, das batalhas, eles acabaram falhando. O Bell, então, disfarçado como um aluno nível 1, assumiu o papel de suporte, carregando todas as pedras preciosas, guardando ali o diário da Lyrie na mochila. É importante a gente até falar que nenhum grupo tinha fé no potencial de batalha dele, tá? No dia da apresentação, quando o Bell foi perguntado lá sobre o que ele poderia fazer, acontece que ele recebeu um teste de mago e ele lançou um feitiço lá absurdamente fraco. Ele decidiu que não valeria a pena ele dar tudo de si naquele momento. O que valeria mais a pena é ele tentar suprimir o máximo possível, porque se ele carregasse o Argonauta por tempo suficiente para preparar e lançar a bola de fogo mais forte, pô, ele não seria nem classificado ali como o nível que ele queria. Então ele percebeu isso daí, tentou fazer o máximo para suprimir, no final das contas acabou que a bola estourou na cara dele, e aí, meu irmão, o pessoal começou a zoar ele por conta disso tudo. Ele sofreu esse fogo amigo aí, né, fazendo ele pegar fogo, e esse foi o destino do Bell, quando tentou conter suas forças ao máximo. Todos os alunos zombaram, disseram que era impossível um estudante como ele ter sido derrotado pela própria magia, e a partir daquele momento ninguém confiava mais no Bell. Ele foi colocado na retaguarda para não atrapalhar o grupo dentro da masmorra. O grupo, ele teve muitos problemas para derrotar o chefe, mas surpreendentemente começaram a cooperar e a trabalhar em equipe. Olha que bacana. A necessidade dele meio que obrigou eles a fazer isso daí. E isso também é prova daquele ditado que se você for posto numa situação de necessidade, você vai fazer de tudo para você sobreviver. Tanto que no final do dia eles perceberam que eles precisariam trabalhar juntos para ter mais sucesso. Outro detalhe importante é que o ataque na masmorra não aconteceu em um único dia, mas ao longo de vários dias consecutivos, né? Isso aí normalmente acontece várias vezes. Quando o Bell entra numa masmorra, ele fica muitos e muitos dias lá dentro. Por conta da individualidade, os membros do grupo gastaram muita energia para chegar até aquele andar. E isso aí é que começou a gerar problema. No momento que eles estavam enfrentando os monstros ali, eles já estavam exaustos. E o Bell começou a desempenhar um papel de estrategista, explicando as habilidades de cada um e como poderia usar elas da melhor forma, para ele começar a coordenar. Então ele criou uma estratégia composta ali por tanques, magos e distrações, com armadilhas guiando monstros para serem caçados de acordo com esse plano. No final, o grupo decidiu fazer o quê? Confiar no cara que eles não confiavam, e por conta do uso das armadilhas, eles levaram lá o dragão a uma caverna, onde ele simplesmente pisou numa mina e foi atacado por trás, sendo decapitado. E essa estratégia foi extremamente eficaz, tudo porque o Bell já sabia como fazer essas coisas. Então aí é que eles começaram a ter mais confiança no Bell, reconhecendo que mesmo que ele não tivesse força de combate, né, por conta daquela bosta lá que ele fez de estourar a bola na cara dele, ele era uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa que, tipo assim, tinha uma cabeça boa para criar estratégias. A partir desse momento, eles começaram a seguir os planos meticulosamente do Bell, que seriam importantes para o crescimento de todos eles agora. Então a ideia do diretor começou a funcionar, porque assim, eles começariam a amadurecer, não só como guerreiros, mas também como alguém capaz de atuar melhor em combate. Esse recurso começou a se tornar mais perceptível até quando Bell voltou para sua família, e em uma expedição clássica lá na masmorra, do lado dos outros membros, né, do grupo, ele percebeu que muitas das coisas no treinamento dele estavam erradas e poderiam ser melhoradas, ser refinadas. Então ele recomendou que Mikoto fosse mais à frente no campo de batalha, enquanto Ryu ficasse para trás, protegendo o restante. Então olha só, o que aconteceu aqui, com essa nova composição, o grupo tinha mais cartas na manga, mais combinações, e o Bell previu e melhorou tudo com a mente dele, o que também ele estava aprendendo na escola, né? Óbvio, ele já tinha todo aquele teste na prática, né? Colocar ele com alguns aprendizados da escola não foi difícil para ele fazer isso. Tanto que, mesmo que o progresso acadêmico dele não aumentasse os seus pontos de experiência em combate, a compreensão sobre as batalhas e a ideologia começava a crescer. Finalmente ele conseguia superar os problemas e chegar no piso máximo que a escola permitiu, que era o 15º piso. Isso melhorou muito o desempenho do grupo, que seguiu o Bell ali, seguiu os conselhos dele, de como ter uma melhor proporção de vitórias, né, e menos cansaço. Rapidinho, eles conseguiram alcançar o número mais alto aí dessa expedição. Agora eles só faltava derrotar o chefe final do 15º andar, e eles conseguiram isso com a estratégia do Bell sem nenhum problema.
Só que o Caleb, o líder, era conhecido por sua imprevisibilidade, né? Quando as coisas pareciam estar indo muito bem, de repente uma parada aconteceu que fez tudo desmoronar. Lá no 15º andar houve um pequeno desastre onde rochas gigantescas caíram do teto e acabaram prendendo o corredor que levava de volta para o 14º andar. O grupo do Bell ficou preso naquele lugar e não tinha como eles voltarem momentaneamente. E o Bell lembrou de uma situação até semelhante que ele já tinha enfrentado lá no início da história, né? Quando ele viu o líder do grupo aí, a irmã da Aina, bastante preocupada, sem saber o que fazer, com medo de tomar uma decisão que pudesse matar eles ali. Aí o Bell é aquilo, o cara tava disfarçado, já tinha experiência, já tinha subido além do 15º andar, né? Uma experiência real daquilo ali. Ele começou, sem revelar a identidade, falando para respirar, para se acalmar, para não se preocupar, porque agora todos eles eram muito mais fortes. Eles não precisariam se preocupar com qualquer decisão que precisassem tomar. E olha só, eles poderiam tentar esperar o tempo necessário até o grupo de resgate encontrar eles. Ou, melhor de tudo, seria subir para o 18º andar e lá eles poderiam sobreviver, porque tem muitos aventureiros, tem uma cidade segura, neutra, uma zona neutra ali, né? E eventualmente os professores chegariam para procurar todos. Então assim, eles poderiam retornar para a superfície quando a parede de pedra desaparecesse, porque isso aí era constantemente mudado dentro da masmorra. Com aquelas palavras mais maduras agora, vinda do membro mais fraco do grupo, aí a garota decidiu seguir em frente direto para o 18º andar, assim como o Bell, Lily e o resto do pessoal, quando tiveram que descer para poder sobreviver. Assim eles começaram uma jornada onde os combates se tornariam incrivelmente complicados e dolorosos para os estudantes que são do nível 2 e 3, aliás, 1 e 2, né? Que antes eles tinham conquistado tudo relativamente fácil. Agora a masmorra era como se fosse um inferno para eles. Tiveram poucos momentos de pausa. E assim que eles terminavam uma luta, mal tinha tempo de respirar, já estava começando outra luta, os monstros aparecendo. Parecia que não tinha fim. Eles começaram a se estressar, os suprimentos começaram a acabar e as poções estavam se esgotando. E mesmo que eles estivessem numa situação difícil, o Bell, ele abriu um inventário que ele achou comida, poções, granadas, enfim, várias coisas ali, e ele viu isso como uma grande vantagem, algo que poderia significar a sobrevivência do grupo. Finalmente, então, ele voltou para dentro da masmorra, chegando ao ponto de alcançar o 18º andar e se tornou incrivelmente complicado lá. No 16º, cara, acontece que antes dele chegar, eles enfrentaram os principais inimigos do Bell que a gente viu durante toda a história, os Minotauros, também conhecidos como os Assassinos de Novatos, porque esses monstros têm o maior índice de massacres em toda a masmorra de galera nova, especialmente com aventureiros de nível 1, 2 ali, que não tem sorte. Então, eles ainda enfrentaram um inimigo desconhecido extremamente forte, cara. Era um absurdo. A batalha estava claramente desequilibrada. As linhas de defesa dos garotos começaram a desmoronar. O estresse, a cabeça, todo o desespero. Então, um dos touros finalmente chegou na retaguarda onde estava a irmã da Aina lá, mano. E estava tentando coordenar tudo ali e era responsável pela magia daquele grupo, né? Ela estava segundos de morrer. Do nada, o touro avançou ali com as 4 patas, pronto para atacar ela com os chifres. Mas, no instante, antes dela sofrer o último ataque de morrer, quando toda a vida já tinha passado diante dos olhos dela, uma parada inesperada aconteceu. De repente, todos os touros da sala desapareceram, tá ligado? Como se tivessem sido apagados da face da terra. E o Bell já tinha passado desse nível há muito tempo, ele sabia como é que era, né? Então, entre uma pilha de cadáveres, apareceu ele lá, o Bell Cranial. Acabou de eliminar todos os Minotauros em questão de segundos. Do ponto de vista dos meninos, tinham inimigos ao redor. Então, num piscar de olhos, todo mundo sumiu, tá todo mundo morto. Eles não tinham a menor ideia de como aquilo tinha acontecido. Mas uma coisa era certa, os monstros que tinham sido destruídos ali tinham sido destruídos por uma força incomensurável. Então o Bell manteve a fachada dele de estudante, guardou as adagas enquanto todos os outros observavam ele. E aí ele disse, pô, ótimo trabalho, pessoal. Graças a eles, ninguém percebeu, né, os Minotauros, e o Bell poderia acabar com todos eles de uma vez. Mais tarde ele inventou uma desculpa de que ele tinha subido de nível agora, era um aventureiro de nível 2 e tal. E os meninos, de forma um tanto quanto ingênua, não puderam deixar de acreditar nisso aí. Só que o Bell, ele demonstrou que ele estava longe de ser, tipo assim, o nível 2 ou até mesmo o nível 3, 4, sacou? Tipo assim, desaparecer, fazer com que 3 Minotauros sumam num piscar de olhos era algo que excedia até mesmo nível 5, chegando ao nível 6 ou além disso. Só que essas teorias eram simplesmente especulações de pessoas que não faziam ideia do que realmente tinha acontecido, que eram os alunos ali. Eles tiveram que aceitar os fatos. O Bell queria salvar eles, e ele esperou até o último momento, quando ele sentiu que a vida de uma companheira estava realmente em perigo para poder salvar. E mesmo que o Bell quisesse que tudo parecesse uma batalha normal para um aluno de nível 2, a verdade é que, quando ele enfrentou esses monstros, ele ativou a habilidade de matador de touros e aumentou drasticamente o poder dele. O Bell já é conhecido por conseguir fazer esse tipo de coisa tranquilamente.
E ele, mesmo que ele não percebeu, quando ele avançou ali para enfrentar os touros, ele sentiu um poder crescente muito semelhante ao poder de um nível 7. Pode lembrar que o Bell atualmente é um aventureiro de nível 5, mas quando ele ativa a habilidade do Matador de Touros, ele alcançou uma força semelhante à dos mais fortes da cidade, como os capitães da família Locke, por exemplo. E com esse nível de força, os monstros desapareceram, né, com o menor esforço possível. Algo que os alunos ao redor ali, os mesmos mais experientes na hora, não conseguiam entender que tinha acontecido, porque eles nunca imaginaram um nível de poder. Pra tu ver a lacuna, a diferença de poder entre eles e o Bell. Essa foi a primeira vez que o Bell também tinha ativado essa habilidade de Matador de Touros e alcançou o pico de força aí, que era considerado dos mais fortes da cidade. Bom, família, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí do nosso querido Bellzinho. O cara simplesmente chegou no patamar diferenciado. A gente já falou de outros vídeos aqui dele atingindo níveis 8 aí, conseguindo derrotar o Otá no final das contas. Mas é muito legal a gente voltar a conversar um pouquinho sobre DanMachi aqui no canal, até porque vamos ter temporada nova chegando por aí. E se vocês quiserem, obviamente eu vou continuar, né, conversando sobre DanMachi, trazer muito mais curiosidades e spoilers pra você que tá aí do outro lado, beleza? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário de sugestão pra gente trazer mais vídeos aqui e tamo junto demais, família. Beijo no coração de vocês e eu vejo você no próximo vídeo. Vou te esperar lá, hein? Não esquece não, ativa a notificação aí e vem comigo. Valeu!